Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha, há 9 dias para as eleições do segundo turno, uma das pautas que tem chamado a atenção é o desenvolvimento sustentável. E para acompanhar o compromisso dos candidatos com a pauta, o Plano Nordeste Potência tem monitorado os planos de governo daqui na região. A gente conversa agora sobre esse tema com Fabiana Couto, ela que é articuladora política do Nordeste Potência aqui em Alagoas e traz para a gente como é que está todos os detalhes a respeito desse acompanhamento, o monitoramento que vocês estão fazendo, né, com os planos de governo apresentados, por exemplo, pelos candidatos, nesse caso aqui do nosso estado, né, que está indo para o segundo turno, com os candidatos Paulo Dantas, Rodrigo Cunha também, mas o mesmo acontece em outras regiões, aconteceu também no primeiro turno. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Porlane, bom dia, pessoal. Exatamente, assim, a gente criou essa plataforma, né? A plataforma do Palanque Virtual, ela veio do nosso Plano Nordeste Potência, que foi um conjunto de oportunidades e recomendações que a gente tem apresentado aos candidatos aos governos para a gente fazer uma recuperação econômica aí, baseada no desenvolvimento verde, considerando as questões justas, inclusivas aí, para que seja apresentado aos candidatos, para que eles conseguem incluir isso aos planos de governo, né? A gente está propondo isso para todo o Nordeste, né? Para todos os estados do Nordeste, e a gente apresentou isso no primeiro turno e para os candidatos agora também que tem segundo turno, a gente está usando dessa ferramenta, que é o Palanque Virtual, né? Onde a gente fez uma análise aí desses planos de governo que foram propostos pelos candidatos, né? E o que eles consideram dentro das temáticas que a gente tem trabalhado dentro do Plano Nordeste Potência. Principalmente a parte de energias renováveis, mudanças climáticas, respeito às comunidades rurais e tradicionais, participação social e capacitação profissional, né? Então, eles podem colocar ali, ver o que foi colocado nos planos de governo e a gente abriu um espaço para esses candidatos aí poderem se manifestar, né? Se querem aprofundar um pouco mais, para que o eleitorado saiba o que eles estão propondo efetivamente aí, né? Dentro dessa proposta de desenvolvimento verde, de retomada econômica baseada numa economia de baixo carbono. Então, eles podem se manifestar através de vídeos, enfim, com um maior aprofundamento do que efetivamente foi proposto pelo plano de governo. Pois é, a gente vê, né, que de fato os planos de governo eles são mais superficiais, mas essa discussão, essa oportunidade, na verdade, de ter um aprofundamento nessa discussão, vocês estão abrindo o leque também para isso, inclusive dentro da própria plataforma que vocês criaram, né? Qualquer cidadão, gente, qualquer internauta, isso eu digo porque eu já fiz essa experiência também, eu entrei na plataforma deles e vi, de fato, as propostas que estão sendo apresentadas pelos dois candidatos que nós temos aqui no nosso estado, tá? Eu acho importante, né, Fabiana, toda a população acompanhar e entender que está tudo interligado. A gente conversava aqui antes da gente iniciar a nossa entrevista, o quanto que tudo depende da forma que a gente está cuidando do nosso planeta hoje, né? E é importante que também os nossos governantes entendam que a gente depende que o planeta Terra tem que estar sadio para que a gente possa ter uma economia sadia também. Exatamente. Assim, o modelo econômico que a gente usa hoje, né, é um modelo econômico baseado na economia, digamos, suja, né? De alta emissão de carbono, de queima de petróleo, de gás. E isso aí que a gente não usa efetivamente de forma saudável aí os nossos recursos naturais. Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa transformação do nosso modelo de desenvolvimento, né? A gente precisa de se desenvolver, sim, efetivamente, que a gente precisa de produzir economicamente, enfim. Mas a gente tem que pensar nesse desenvolvimento de uma forma equilibrada, né? De uma forma sustentável. Então, a gente fazer essa migração, né, de um desenvolvimento econômico de uma matriz baseada em petróleo e carvão para esse desenvolvimento limpo, que digamos, né, o desenvolvimento verde e sustentável aí, baseado em economias de energias renováveis, né, considerando recuperações ambientais, enfim, que seja uma economia de baixa emissão de carbono. Porque os recursos são finitos. Sim, é possível fazer isso, né? Completamente possível. E a partir do nosso Plano Nordeste Potência, a gente dá algumas formas de como que isso pode ser feito, né? Pois é, a gente está aqui, inclusive, gente, com o plano que foi desenvolvido aqui por essa entidade, né, essa organização que, de fato, realmente tem feito um trabalho muito bom. Esse material aqui é um material que vocês estão distribuindo para os candidatos. Vocês distribuem esse material
para que eles possam, como se fosse assim uma proposta, olha, vamos ver se a gente consegue desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável a partir do que tem aqui. Afinal de contas, quem fez, né? Quem foram as pessoas que fizeram esse plano? Foram pessoas capacitadas, evidentemente, né? Exatamente. Foi feito todo assim, um estudo técnico embasado, com referências, né? E, na verdade, ele foi proposto por uma coalizão de ONGs. E aí entrariam as principais, né, responsáveis pela produção desse material, que é o Plano Nordeste Potência, foi o Instituto Clima Info, o Centro Brasil no Clima, o Fundo Casa Socioambiental e o Grupo Ambientalista da Bahia. Né? São instituições que trabalham tanto as questões climáticas, sociais e ambientais. Então, juntaram-se e vendo todo o potencial que o Nordeste tem nessa produção aí, né, de sol, de vento, enfim, da potência do próprio nordestino, né, e nesse futuro que a gente tem pela frente do desenvolvimento verde, a gente montou esse material, que na verdade são oportunidades e recomendações que a gente apresenta aí, né, aos candidatos, para que isso possa ser implementado dentro do plano de ação de governo, caso eles venham a ter sucesso aí na campanha. Então, a ideia é que a gente tem sentado, né, apresentado para cada candidato, né, dos estados do Nordeste e mostrando de que forma que eles podem fazer isso, né, considerando a questão da capacitação, da recuperação do Rio São Francisco, que é um ponto muito importante que a gente trata aqui também, né? Além de como a gente consegue implementar essas energias renováveis, quais são as políticas integradoras que são importantes para que isso possa ser feito de uma forma correta e principalmente considerando as questões sociais que estão envolvidas aí das comunidades rurais tradicionais, porque às vezes a gente consegue avançar na pasta, né? A gente tem aí a implementação de renováveis, mas todo o processo ambiental, do licenciamento e do respeito à terra, aquelas comunidades que vivem ali onde esses empreendimentos vão ser instalados, eles acabam sendo ultrapassados, né? Atropelados. Então, considerar essa questão social também que vem vinculada aí e ambiental junto com esse avanço é muito importante. Por isso que a gente construiu essas recomendações. Pois é, não tem como também, né, a gente avançar sem envolver a comunidade, né? A gente precisa exatamente desse envolvimento da comunidade, da população, para que a própria população tenha engajamento nessa pauta também, né, Fabiana? É importante que eles pensem dessa forma também, né? Exatamente. A participação social nesse momento de construção, né, de aplicação dessa mudança de paradigma de desenvolvimento econômico é de extrema importância, né? Porque eles estão ali, eles fazem parte e é importante eles serem ouvidos, abrir espaços de fóruns de discussão para que a gente consiga fazer essa implementação de uma forma justa e inclusiva, trazendo a voz dessa comunidade, né, para serem consideradas quando esses empreendimentos forem colocados e de que forma que eles consigam também aproveitar e serem incluídos aí, por exemplo, através de energia de solar distribuída, aqueles típicos telhados solares que são colocados, pode ser colocado nas comunidades rurais tradicionais aí também, para que as populações possam ter uma vantagem também de utilização dessas formas, dessas energias renováveis, diminuir o custo de energia deles, né, com essas energias solares, por exemplo. Fabiana, quais são as urgências aqui do estado, do nosso estado, né? E quais são as nossas potências também que estão aí adormecidas, só precisando de uma sacudida para poder dar certo? Sim, a gente tem muito potencial, Porlane. Na verdade, assim, o Nordeste como um todo, né? Como eu mencionei, a gente tem sol à vontade, a gente tem os melhores ventos, a gente tem essa potência do próprio nordestino mesmo de querer fazer, criatividade. Então, para a gente conseguir gerar emprego e renda, né, baseado aí nessa transição dessa matriz energética e passando para as energias solares, né, eólicas, a gente tem todo o potencial. Alagoas ainda está engatinhando, digamos assim, comparado aos outros estados do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, que já são grandes potências aí, principalmente em eólicas, né? Alagoas ainda não tem parques eólicos implementados e também centrais de fotovoltaicas ainda não, mas eles têm, na verdade, desenvolvido muito potencial na distribuição de solar em casas, dessa que a gente chama de solar descentralizada. Então, assim, eles têm avançado bastante nessa solar descentralizada, mas ainda tem um potencial muito grande. Existe um estudo eólico que já foi feito, que às vezes até pode ser atualizado, e que mostra que tem uma grande capacidade, principalmente na região ali do sertão São Francisco, principalmente para a eólica. Então, tem muito que se avançar. Então, pode serem pensadas políticas
junto associado com empresas privadas, junto com o governo, para a gente conseguir fazer essas implementações, chamar essas empresas, né, para a gente implementar essa energia renovável aqui no estado. Então, promover essas parcerias e principalmente fazer a capacitação das pessoas locais, né, para que a gente não consiga implementar isso, mas que não venha mão de obra de fora. Né? A gente tem, pelo nosso estudo, a gente mostrou que existe uma possibilidade de criação de 2 milhões de empregos, já com as outorgas do Nordeste como um todo, que já foram realmente implementadas. Então, já foram 66 gigawatts de potência que já estão outorgadas, já estão autorizadas e que, se efetivamente elas forem implementadas aí, a possibilidade de geração de empregos é de praticamente 2 milhões de empregos. Então, é uma questão muito pertinente que a gente realmente tem que avançar em Alagoas. Só para a gente conferir, gente, abre aqui na nossa tela, mostra aí para o pessoal que está em casa também como é que está a construção dessa página deles. Olha só, esse aqui é o Plano Nordeste Potência. Qualquer pessoa tem acesso a esse material aqui. Lá em cima, coloca lá, palanque virtual, por favor, Josiel, só para o pessoal ter noção, né, das propostas, que eu acho muito importante também. Né? Olha só o que é o palanque virtual, eles explicam aí, vai descendo, e aí a gente abaixo consegue acompanhar também como é que está o candidato aqui do nosso estado. Olha aí o candidato do seu estado, aí a gente clica aqui em Alagoas, vai lá no nosso estado, Josiel, por favor, só para a gente mostrar como é que funciona. Clica em Alagoas e a gente consegue acompanhar como está então a situação, o engajamento, né, do candidato aqui do nosso estado para a questão do desenvolvimento sustentável. Para você que tem interesse em saber quais são as propostas, está aí aberto para você: mudanças climáticas, energias renováveis, comunidades tradicionais, restauração de biomas, participação social e capacitação profissional também. Aqui são esses temas que a gente precisa desenvolver aqui no nosso estado e a gente tem capacidade e potencial para isso, né, Fabiana? Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada, Porlane. Então, para todo mundo que tiver interesse, www.nordestepotencia.org.br/palanque virtual. Vocês podem acessar todo o material por lá também. Muito bom, obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ainda com muito mais informações para vocês.